Salve pessoal, eu sou Fábio Palácio e neste primeiro programa Cultura e Movimento de 2022, a gente vai testar um novo formato, diferente daquele que tem sido a tônica do nosso programa. Não que a gente vá abandonar o antigo formato, mas hoje a gente vai fazer diferente. Nós vamos bater um papo sobre o filme Don't Look Up, Não Olhem para Cima, que é a sensação do momento, né? Está gerando muitos debates nas redes, nas ruas, nos bares. E isso não ocorre à toa. O filme ele é um painel surpreendente e bem-humorado de algumas tendências marcantes do nosso tempo. E para conversar comigo, então, sobre esse filme, pessoal, eu trouxe aqui a Renata Miele, que é uma colega da área de comunicação, ela que é doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde eu tive a oportunidade também de realizar meus estudos. É coordenadora do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, que tantos serviços tem prestado nesse campo dos estudos sobre políticas de comunicação, e é integrante também da coalizão Direitos na Rede. E, além disso, ela foi coordenadora geral do importante Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, tarefa que ela exerceu de 2016 a 2020. Então, queria inicialmente dar boa tarde aqui à Renata, para esse bate-papo que a gente vai fazer aqui agora. Oi, Fábio, boa tarde a todos e todas que estão acompanhando aqui o seu programa no canal da TV Grabois, uma iniciativa fundamental para o debate de temas sobre cultura, comunicação. É um prazer poder estar aqui contigo e conversar sobre esse filme que está gerando tanto debate, né? Valeu, Renata. Olha, eu vou só chamar aqui a nossa vinheta do programa e já a gente retorna. Pessoal, Não Olhem para Cima é um filme com roteiro e direção de Adam McKay, que é um autor de outros filmes que já fizeram sucesso, como A Grande Aposta e Vice. Ambos foram indicados ao Oscar de melhor filme. O primeiro foi em 2016 e o segundo foi em 2019. Nenhum dos dois ganhou o Oscar de melhor filme, mas eles foram premiados com outras estatuetas, né? No caso de A Grande Aposta, com o Oscar de roteiro adaptado, e no caso de Vice, com um Oscar técnico, né? Um Oscar de maquiagem. E o diretor, Adam McKay, ele é um diretor e roteirista que tem intimidade com o gênero comédia, né? Ele já foi comediante no início da carreira e escreveu e dirigiu algumas comédias bastante aclamadas de Hollywood dos anos 2000, né? E agora ele vem com uma comédia que a gente pode dizer que é um filme mais politizado, né? E que tem gerado, não à toa, reações variadas e muita polêmica, né? É um filme com um grande elenco, né? Com Leonardo DiCaprio, com a Jennifer Lawrence, com Kate Blanchett, feito para a Netflix. O filme, a meu ver, pessoal, é um painel bem-humorado de algumas tendências que são tendências inquietantes da nossa época, né? Uma quantidade bastante grande de temas abordados. A gente pode identificar ali questões relacionadas à pós-verdade, hipermediatização, sensacionalismo, poder das big techs, crise da esfera pública, né? De maneira que eu queria começar aqui perguntando para a Renata. Renata, na tua visão, qual desses temas é realmente o destaque que a gente pode identificar no filme? Então, Fábio, eu acho que o filme traz aí um conjunto, né, de temas, como você mesmo colocou, né? O que eu percebo é que as pessoas se polarizaram em encontrar analogias na vida real
personagens da ficção. E esse é um caminho interessante, porque, de fato, é uma comédia, quase uma sátira, na verdade, né? É uma sátira que você transformou os personagens em caricaturas que reúnem várias pessoas, né? Então, é um mix. Mas, na minha perspectiva, o grande tema do filme é exatamente o poder que as grandes corporações de tecnologia possuem hoje, acima, inclusive, de estados nacionais. Isso fica bastante claro no filme, né? Como uma empresa de tecnologia que foi a principal, e aí a gente vai ter que dar alguns spoilers, né? A principal financiadora da campanha, então, da presidente dos Estados Unidos no filme, tem um poder maior até do que o próprio país, do que o próprio governo, né? E é esse grupo de empresas de tecnologia que no filme está representada por uma empresa, a tal da Bech, ela também é, de alguma forma, hoje, a responsável pela desestruturação, pela crise da esfera pública, porque é a partir, né, dos algoritmos que modulam, né, os conteúdos e o comportamento que cada indivíduo vai ter contato, né, nas redes sociais, né, ela também cria esse problema do não olhe para cima, né? Então, não olhe para cima é um grande jargão de como você também é modulado a partir de algoritmos que despertam a partir dos perfis de personalidade, e tem um trecho do diálogo do filme que deixa isso muito claro, né? Como as empresas traçam os nossos perfis de personalidade, não só para nos oferecer propaganda, né, de produtos e serviços, mas para manipular e modular o comportamento das pessoas para que elas tenham como aquele cabresto do cavalo, né? Para que elas enxerguem aquilo que os algoritmos queiram que elas enxerguem. Então, o não olhe para cima é uma analogia, a meu ver, do grande poder que essas big techs têm do ponto de vista econômico, político, mas principalmente de dominação, né, da esfera pública, que leva exatamente a essa desestruturação da esfera pública. Ele chega, inclusive, a fazer uma ironia, né, de que o algoritmo pode tanta coisa que ele poderia até prever a vida completa da pessoa, inclusive como a pessoa vai morrer, né, como ela vai terminar o final da vida dela, né. E eu acho assim que um traço importante que a gente vê também, uma coisa que eu tenho trabalhado também nos meus estudos, nas minhas publicações sobre pós-verdade, é esse tema da cisão entre racionalidade e afetos, né? Como que a gente tem as duas coisas hoje em dia? Claro que essa cisão, em alguma maneira, sempre existiu, mas as duas coisas sempre caminharam mais juntas, né? Desde Aristóteles, a gente sabe que o debate público é feito das duas coisas, está lá na retórica de Aristóteles já. Mas parece que nesse novo momento que a gente vive, essas coisas têm andado cada vez mais separadas, de uma forma que um não dialoga com o outro, né? Quer dizer, os personagens que representam a razão no filme, que são os cientistas, né? E principalmente a cientista de Biaski e o negro, né? O cientista negro, cujo nome dele, uma coisa que me chama a atenção é que o fato dele ter um nome complicado já é uma metáfora, né? Quer dizer, ninguém consegue pronunciar o nome do cara, né? A ponto de ele ter que dizer, não, me chama de Ted, que fica mais fácil, né? Então, quer dizer, isso já é um indício, né, das dificuldades de comunicação que os cientistas têm com uma esfera pública que está cada vez mais sob o índice do Prozac, né? Quer dizer, as pessoas não aceitam nada que seja muito complicado, que as force a pensar, nada que as tire de um estado de humor positivo, né? Então, assim, me parece que ali um recado do filme diz exatamente respeito a esse traço, que é um traço dessa atmosfera de pós-verdade que a gente vive hoje, que é essa cisão entre racionalidade e afetos, onde um não consegue mais dialogar com o outro, né? Então, acho que isso aí... É interessante você ter trazido essa questão, que é justamente o centro da minha pesquisa de doutorado, o debate entre a crise da esfera pública e o papel das emoções como fator decisivo
para a desestruturação da esfera pública a partir da ação das big techs. E o filme, de fato, mostra isso. E no artigo que eu publiquei na minha coluna lá no Mídia Ninja, enfim, eu falo sobre isso, né? Eu digo exatamente que a razão ela é representada pela Dibiasky e pelo Ted, né? E que não é à toa eles serem personagens representados por uma mulher e um negro, né? Porque também você tem uma dimensão que hoje, em função de todo o problema que envolve a ascensão da extrema-direita baseada nessa fissão, né, entre razão e emoção, que acaba estimulando os extremismos, o discurso de ódio, que impede o debate entre posições distintas, as mulheres e os negros, nesse caso, mas a gente poderia trazer outros setores sociais também, eles são setores muito atingidos por isso, né? Digamos que a ascensão da extrema-direita e essa questão da mediação algorítmica que se dá no interior dessas redes abriu a tal da caixa de Pandora, né? Então, as pessoas estão livres, de certa maneira, para expor o seu machismo, a sua misoginia, o seu racismo, a liberdade de expressão passou a ser uma panaceia, né? Passou a ser uma cortina de fumaça para defender discursos que a liberdade de expressão não protege, né? Enquanto direito fundamental. E o filme traz isso de forma muito, muito explícita. E é interessante, Fábio, como essa questão do uso da emoção e as estratégias de captura da atenção que as plataformas, as big techs, desenvolvem para prender o usuário, contaminaram o jornalismo, né? Mas em algum momento elas conseguem atingir o professor Mundi, né? O Randall, isso, que é o Leonardo DiCaprio, né? No começo do filme, ele era um cara meio totalmente fora dessas coisas, mas ele fica inebriado com isso. Então, essas estratégias atingem até ele, que era uma representante da razão, né? Da razão. E aí ele fala, gente, eu tô com 250 milhões de seguidores, e ele acaba sendo o queridinho lá no programa, porque ele se encaixa, e aí ele vai fazer programa infantil. Então, em algum momento, ele é capturado, e aí, num certo momento, quando ele se vê ali naquela situação, ele percebe e consegue despertar, né? Então, por mais que também o filme traga essa visão de um mundo em deterioração, digamos assim, né, desse mundo, porque quem acaba com o mundo não é o asteroide, né? Quem acaba com o mundo é a ganância da Big Tech, é o negacionismo, né? Então, o filme, ele também mostra, quando ele resgata o Léo DiCaprio dessa captura, que é possível uma saída, né? E a saída mostra, inclusive, que nós podemos ter um poder sobre isso, porque a previsão do algoritmo erra a maneira como o Léo DiCaprio morre no filme. Então, eu acho que também, apesar de tudo, tem um quê de, olha, podemos ir contra a maré dos algoritmos e do poder dessas corporações e do negacionismo, né? Aliás, um detalhe interessante do filme que você tocou, né? E aí, só dizendo para o pessoal que às vezes é inevitável, né? A gente está aqui conversando sobre o filme e um ou outro detalhe a gente acaba tendo que dar um spoiler, né? Para poder conversar melhor sobre o próprio filme, né? Mas eu acredito que não seja nada que o pessoal que vá tirar a vontade do pessoal de ver o filme, pelo contrário, acho que o pessoal vai ficar ainda mais curioso. E esse detalhe que você toca é interessante, porque o algoritmo não acerta na morte do Mindy, né? do Randall Mindy. Mas ele acerta na morte de uma pessoa que é a presidenta dos Estados Unidos, né? Que, aliás, me parece ser uma alegoria do Trump, né? Uma espécie de Trump feminino, né? E ela acerta no caso da morte dele, talvez como se o diretor quisesse mandar uma mensagem para nós de o algoritmo acerta em relação às pessoas que são simplórias como ele, né? Isso foi uma ideia que me passou pela cabeça, talvez uma
um subtexto aí que o diretor quis passar. E uma coisa interessante, isso que você fala também, de que, quer dizer, justamente os que não são atingidos por esse clima, né, por essa atmosfera que emana das redes sociais, né, essas estratégias de atenção que surgem com as redes sociais, mas que hoje em dia extravasam, né, as redes sociais, estão presentes nos mais diversos ecossistemas comunicacionais, elas não capturam a mulher cientista e o negro cientista. Mas o cientista branco, ele vacila, né? Claro que ele consegue ali também, né, ter uma postura crítica mais para frente, mas ele também ali acaba sendo capturado por essas estratégias de atenção, né? E a Então, dominação da mídia também, né, Fábio? A gente talvez não explorou muito isso aqui, talvez nem tenhamos tempo, mas há também um alerta sobre o papel dos meios de comunicação de massa no filme, né? Como eles banalizam, né, a questão do sensacionalismo, que também acaba sendo uma forma de dos grandes meios de comunicação, competirem com as estratégias de captura das redes sociais. Então, o filme aborda muitos assuntos, né? Muito interessante, porque ele consegue, de uma maneira bastante objetiva, trabalhar vários temas, né? Há os que não gostaram do filme, que acharam o filme uma coisa simplória, uma coisa rasteira. Eu ouvi já algumas pessoas dizendo isso, mas eu acho que o filme consegue trabalhar esses assuntos a partir da sátira, que é um gênero muito difícil, mas de uma forma muito inteligente e interessante, né? E sem se perder na narrativa, né? Porque o filme não se perde nas narrativas, né? Então isso também é uma coisa legal. eu fico pensando assim que essa forma totalizante de abordar o clima que nós vivemos, essa atmosfera que nós vivemos, eu acho assim, às vezes, que isso só é possível através da narrativa, sabe? Porque se a gente fosse escrever um tratado para abordar todos aqueles temas que são tratados no filme, talvez a gente produzisse ali um livro de 1000 páginas, entendeu? E a narrativa, ela, através de sugestões, de subtexto, ela torna possível chamar tudo aquilo ali. E aí você toca num tema importante, que é esse tema do sensacionalismo. Eu pensei isso na hora que eu vi o filme, né? Foi o seguinte, recentemente eu participei de uma banca, de um trabalho muito interessante, inclusive tirou uma nota alta, né, aqui na universidade onde eu dou aula, que é a Federal do Maranhão. Era um trabalho sobre Harry Potter e a pós-verdade, né? E eu achei o trabalho muito bom, mas fiz uma observação, que era o seguinte, lá pelas tantas, existiam certos mecanismos que estão na narrativa do Harry Potter, que são de uma jornalista sensacionalista, né? E o autor colocava aquilo também como sendo pós-verdade. Inclusive, ele chegava a comparar a atitude do Trump, que é aquela coisa que a gente conhece, não precisa de provas, nós já temos a verdade, a gente não precisa de fontes, a gente não precisa de nada disso, a verdade está conosco. E ele comparava aquilo com a postura de uma jornalista que tem na saga Harry Potter, que é uma jornalista que não segue muito a ética da profissão, e ela ficava o quê? Procurando fontes para respaldar a narrativa dela. Eu me lembro que eu fiz essa observação na época. Olha, uma coisa é o sensacionalismo. O sensacionalismo não é exatamente pós-verdade, inclusive porque o sensacionalismo é um fenômeno mais antigo do que a pós-verdade. O sensacionalismo ele é praticamente tão antigo quanto a própria imprensa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a pós-verdade ela é um fenômeno realmente novo, que, a meu ver, está ligado à irrupção do neoliberalismo e da financiarização da economia. Agora, quando eu vi esse filme, eu fiquei pensando se, apesar de ser um fenômeno antigo, o sensacionalismo, essa nova atmosfera que a gente está vivendo hoje não acaba fazendo com que esse fenômeno assuma uma outra dimensão, uma outra cara. Eu acho que talvez existia um sensacionalismo antigo, que era o sensacionalismo da mídia tradicional. O sensacionalismo na época moderna, na época contemporânea, nos dias que a gente vive hoje, né? E aí dando até razão para esse autor do trabalho que eu tive a oportunidade de analisar, né? Mas parece que ele se mistura, né, com essas novas tendências que a gente vê de pós-verdade, de crise da esfera pública,
e a gente acaba tendo um sensacionalismo de outra qualidade, né? Um fenômeno qualitativamente diferente. É uma ideia assim, que podia até ser trabalhada, né? Em artigo e tal, em algum trabalho, né? Mas eu acredito que era uma coisa a ser explorada. E ali, na verdade, tem muitas coisas que você precisa até ter uma mente assim mais analítica, porque são várias tendências, algumas mais antigas, como o próprio sensacionalismo, algumas mais novas, né? E que aparecem misturadas, porque elas são vistas através dos efeitos combinados que essas coisas produzem, que produzem esse mundo que a gente vive hoje. Então, realmente dá para mergulhar nesse filme e separar, sabe? E analisar separadamente cada uma dessas tendências. Outra que a gente não tocou aqui, que faz parte da crise da esfera pública, que é essa mistura que existe hoje, esse fim da fronteira entre público e privado. Sim. Aliás, como se a vida privada, como se o que você tem a dizer de público só interessasse à medida que tem alguma relação com a sua vida privada. Sim. Então, a gente vê isso lá no filme, o Randall Mead é um cara que ele, muitas vezes, ele é mais idolatrado e elogiado por ser um cara boa pinta, um cara bonitão, do que propriamente pelo que ele tem a dizer, né? Quer dizer, a vida tem os escândalos, né? Pessoais assumindo. Né? Hein, Fábio? E tem os escândalos envolvendo a presidenta lá dos Estados Unidos, que estão todos no escopo da esfera privada, desde a questão da imagem dela, se fumar ou não, melhoraria a imagem dela e os votos, a questão da indicação dela para a corte dos Estados Unidos, que também envolve uma questão da esfera privada. Então, realmente, tem todas... O filme tem muitas camadas, né? O filme aquele detalhe de que ela disse que não podia fumar, não podia ser flagrada fumando, mas que quando ela decidiu mandar tudo para o alto e resolveu fumar mesmo em público, a popularidade dela cresceu, né? E tem muito a ver com isso que a gente fala hoje de autenticidade, né? Uma coisa que o próprio presidente da República aqui, ele também costuma usar a favor dele, apesar de eu achar que essa fórmula, de alguma maneira, ela está se esgotando. E tem relação com também o debate do negacionismo, do politicamente correto. Não, então, gente, fumar não faz tão mal assim, então tem mais é que fumar. De verdade. Então, assim, eu acho que o filme ele traz um complexo de assuntos, né, que realmente mostram, ao final, como tudo isso está degradando a vida, né? E talvez a gente possa imaginar o fim do planeta como uma metáfora, né? Então, eu acho que realmente o filme é muito inteligente, eu gostei do filme, achei bem construído, os personagens ótimos, e eu acho que todos deveriam assistir, né? Para darem aí também os seus 5 centavos. Legal, Renata. Olha, pessoal, se a gente for conversar e discutir aqui cada detalhe desse filme, que é muito rico de alegorias. O filme como todo é uma alegoria da pandemia, né? Cá entre nós, o meteoro é a pandemia, né? Então, sim, quer dizer, foi apenas uma maneira alegórica de abordar uma situação que a gente viveu, mas dentro dessa grande alegoria tem uma série de pequenas metáforas e pequenas alusões e alegorias que, se a gente for aqui falar, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira e o dia inteiro falando, mas eu acho que aqui é só mais um teaser, né? Uma provocação para o pessoal que ainda não assistiu e para o pessoal que já assistiu poder aqui, através de algumas dicas, talvez compreender de maneira mais aprofundada algumas passagens do filme. Então, Renata, eu queria te agradecer, acho que foi ótimo aqui o nosso bate-papo, e espero que a gente possa fazer isso aqui outras vezes aqui no nosso programa, e a Lures também, né? Obrigada, Fábio, foi um prazer bater um papo com você aqui no seu programa, e estou aqui à disposição, e boa sorte, parabéns pelo programa, que está muito bacana. Valeu. Pessoal, então a gente fica por aqui hoje, e na próxima quinta-feira a gente se vê com mais um Cultura em Movimento. Se você curtiu esse vídeo, curta, comente, compartilhe com as pessoas próximas. Sua ajuda é muito importante para levar nosso trabalho a um número maior de pessoas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento.